Oi, meu nome é Vitória. Eu fiz um projeto sobre medidas de roupa, né? Que eu falo o tamanho ideal da sua roupa baseado nas suas medidas, tanto do busto, quanto da cintura, quanto do quadril. Eu fiz o meu trabalho sozinha, porque a minha dupla trancou o curso e foi muito recentemente, então não teve como eu procurar outra dupla. E eu fiz pelo VS Code. Aí aqui tá o código. E agora eu vou explicar ele bem direitinho. Ó, aqui em cima tem a função, que a def é a definição da função. Recomendar tamanho personalizado é o nome da função e o gênero, busto, cintura, quadril, estilo e tipo de roupa, que está dentro dos parênteses, é os parâmetros que a função vai receber do usuário. Aqui tem o dicionário de tamanhos. Tem a tabela feminina como a tabela masculina. E aí, aqui em tabela feminina e tabela masculina são os dicionários, digamos assim, que armazenam os tamanhos femininos e os tamanhos masculinos. As chaves PP, P, M, G, G e XG são as chaves do dicionário. O que está dentro das chaves, que no caso é busto, cintura, quadril, e os valores, são os valores associados a cada tamanho. E aqui, dentro dos parênteses, são as tuplas com o valor mínimo e máximo da medida, tanto no feminino quanto no masculino. Aqui, no if, elif e else, são as condicionais para escolher a tabela. O if, o elif e o else são estruturas de condicional. Os sinais de igual, de igualdade, são os operadores de comparação, que verifica a igualdade. E o return é a função que finaliza a função e devolve um valor. Então, aqui tá if, o gênero F, é da tabela feminina. E elif, gênero M, da tabela masculina. E aqui o else se o gênero não for nenhum desses dois, vai dar gênero inválido. Então, se for gênero F maiúsculo, é da tabela feminina, e se for gênero se for gênero M maiúsculo, é da tabela masculina. E se não for nenhum dos dois, dá um resultado inválido. Aqui é a margem do estilo. No caso aqui, se o estilo for justo, a margem é 1, e se o estilo for largo, a margem é 6. No programa vai perguntar, você prefere o estilo de roupa mais justinho ou mais largo? E aí você responde e ele vai fazer uma margem de tamanho baseado na sua escolha. No caso, define quanto de folga ou aperto deve ter dependendo do estilo. Aqui é o laço para verificar os tamanhos. Aqui tem o for, que é a estrutura do laço, de repetição, o tamanho, se vai ser PP, P, M, G ou qualquer outro que esteja na tabela, as medidas que você vai falar e ele vai identificar lá no dicionário, e o ponto itens, que é o método do dicionário que retorna a chave ou valor para cada item. Aqui tem os cálculos de medida e verificações. Tipo assim, medidas de busto. Aqui, medidas busto. Ele acessa a tupla, como exemplo 76 e 82, que no caso é esse aqui, são os valores, né, da medida. Aqui, busto
mínimo e busto máximo. Ele desempacota a tupla em duas variáveis. E esse sinalzinho aqui, ele verifica se a medida do usuário está dentro do intervalo permitido. Aqui é a verificação final do tamanho ideal. Com o AND aqui significa que todos os critérios precisam ser verdadeiros e esse return tamanho se você achou um tamanho compatível, a função termina aqui. Se você não achou, vai aparecer essa frase: nenhum tamanho encontrado com base nas suas preferências. Aqui são as entradas de dados do usuário. O input, ele recebe a entrada do usuário. E o strip, que é esse aqui, ele remove os espaços em branco do começo e do fim da string, deixando mais organizadinho e mais bonitinho. Aqui são as conversões de tipos. O float, ele converte a entrada de string para número com ponto. Exemplo, 77.5. Aqui é a chamada da função e o resultado final. Aqui tem print f, seu tamanho ideal para tal tipo de roupa é tal tamanho. Porque aqui, ó, eu coloquei 3 tipos de roupa. Eu coloquei a parte de cima, a parte de baixo e peça única. A parte de cima são blusas, tops, camisetas e tudo. Parte de baixo são shorts, saias, calças. E peça única são vestidos, macacões e etc. E aqui, print usa f-string para colocar variáveis dentro do texto. Então, esse printf aqui, no caso f, usa para colocar variáveis dentro do texto. Agora, a gente vai executar e ver como funciona. Ó, vamos começar a executar aqui. Primeira pergunta é o gênero. Coloca gênero feminino, né, que é um F maiúsculo. Se for masculino, é um M maiúsculo. Aí ele pergunta se você prefere a roupa mais justa ou mais larga. Vou colocar mais justa. Tipo de roupa, se você prefere parte de cima, como blusas, parte de baixo, como saias, shorts, calças, ou peça única, como vestidos, eu vou colocar parte de cima. E aqui ele já vai pedir todas essas medidas separadamente. Eu vou colocar a medida de acordo com as minhas, né, medidas. E aqui ele dá o seu tamanho ideal para a parte de cima. Aí a mesma coisa com a parte de baixo. Você coloca todas as informações. Aí aqui, parte de baixo, eu vou colocar mais larga. Parte de baixo. Aí você bota todas as suas medidas. 77, 62 e 92. Que ele também vai dar a sua medida. Enfim, é esse meu trabalho. Espero que tenha gostado.